Pablo, dá trabalho desenterrar? Dá trabalho desenterrar? Dá. Pablo, e quando você acha um tesouro escondido, como que você fica? O que eu quero que você entenda, um rio, ele parece lento numa fase, mas é muito interessante. Eu nunca vi um rio correr na mesma velocidade todas as estações e o ano inteiro e todos os anos. Nunca vi. Eu nunca vi um rio poderosamente correr naquela mesma velocidade para toda a vida. Nunca vi. Quando eu chego numa corredeira, numa cachoeira, é o mesmo rio. Só que quando ele chega naquela corredeira, tem uma queda. A aceleração do rio aumenta. E a pressão produz tanto resultado quando bate lá embaixo, que você pode pôr uma turbina que gera uma hidrelétrica de energia. Você pode fazer uma usina, só com queda d'água. Só que existem lugares onde o rio vai afinando, parece que está devagar, mas é fase. O que eu quero que você entenda é que você é um rio, só que tem as fases, mas você nunca pode parar. Qual que é o segredo? O segredo do rio é que ele não pode parar, porque quando ele para, ele gera morte depois dele, que é de energia. Então eu quero que você observe o rio, como que ele começa? Na fonte. Fonte sempre é lenta, devagar saindo, sempre suave. Essa é a fonte. Todo rio precisa de estar conectado todo dia na fonte. Presta atenção nisso. Todo rio, todos os dias, se a fonte cortar, o rio vai secar. Qualquer, até o rio precisa de acessar a fonte. E quando ele acessa a fonte todos os dias, vai descendo, mesmo que devagar e suave, de forma nobre. Poucas águas saindo da fonte, vai fazendo aquele rio monstruoso, igual o Rio São Francisco, que tem lugares que tem 14 quilômetros de largura. Mas quando começa a fluir, todo dia, todo dia, todo dia, existem as fases. Talvez numa queda, vai vir pressão. Talvez num lugar que está assolado, está acabado as margens, o rio vai vir, vai continuar acabando. Então tem coisas que tem que ser destruídas, vai acontecer se é um rio. Se um rio tem fases, mas nunca pode se desconectar da fonte e nunca pode virar represa. Se o rio tem fases, esse é o meio do rio. O rio nunca pode desconectar da fonte, esse é o começo do rio. O rio nunca pode virar. Quando existe o infinito, não tem como ter pobreza, não tem como ter escassez, não tem como ter estabilidade. Se a estabilidade existisse, nada prosperaria, tudo seria estático. Anote essa: se estabilidade existisse, nada prosperaria, tudo seria estático. Só você que finge ser estático. A Terra está girando em torno dela mesma. A Terra gira em torno do sistema solar. As nuvens se movem, os animais se movem, a água desce no infinito. O que é água no infinito? Eu te contei. Como que pode uma água na fonte cair no rio, que cai no outro rio, que cai no mar, que as nuvens pegam, jogam de volta, vai para o lençol, volta para a fonte e não para nunca? Eu amo quando alguém fala assim: a água vai acabar. Eu sei que se você sujar a água e não der conta de limpar ela, igual a gente aprendeu, ela vai acabar, a água limpa. Você vai ter que escavar mais profundo para achar, mas não tem como acabar. Tem um aquífero chamado Guarani, que inclusive vocês estão exatamente quem está aqui na... Quando você entende que o Senhor deu riqueza para as nações, eu não te contei, anota o que é nações. Nações são famílias. Pablo, o que são nações? Nações são famílias. Essas nações que são famílias viraram as nações que você acha que são países. Você está enganado. A nação de Israel começou com um patriarca chamado Abraão, que instruiu seus filhos na linhagem de Isaac, que instruiu seus filhos e chegou até Jacó, e que foi chegando até José, e que foi chegando na galera, e que foi chegando até onde você conhece. O que são nações? Vocês que estão aqui, fala com a boquinha. Nações são o quê? Famílias. O que é o Brasil? É um ajuntamento de família, que instituíram isso, e muitos montaram num cavalo e falaram: não, vamos criar uma independência aqui, vamos arregaçar com isso aqui. Na verdade, às vezes você não sabe, pode ficar desapontado, o nome Brasil é o nome de um judeu que comprava pau-brasil e vendia no mundo inteiro, e o nome dele significa fogo. Esse é o significado do nome da nação, talvez você nem conheça. E de novo, um judeu entra na história para encher o saco. Quem são esses caras, mano? Eu sei de uma coisa, você pode ficar tranquilo: ninguém precisa ser judeu. Absolutamente, ninguém precisa virar judeu para dar certo, porque meu mestre é judeu e nunca me chamou para ser judeu. Ah, como é bom ser claro os códigos, como é bom ser livre, como é bom não precisar de encheção de saco. Como é bom. Então, se as nações são famílias, aonde que está a riqueza? Foi reservada para quem? Para quem que foi reservada a riqueza? E por que nesses tempos é para destruir todas as famílias? Por que nesse tempo é ensinado que é destruir as famílias? De novo, deixa eu te explicar uma coisa, você não sabe.
mas todos os séculos e gerações os filhos foram enganados. Eu não sei se eu abro essa experiência com vocês aí, questão de gente online, talvez um monte de gente não entenda. Um dia anota aí, esse negócio é assustador. Taça de doutrina significa religiosidade. E aí eu entendi quem que opera nisso. Quem que fica dando as doses nessas taças. Quem serve os filhos para eles ficarem bêbados. Para nunca entenderem o que é a glória, o que é a liberdade. Quem é o povo que era para ser mais rico na terra? Os filhos. Quem que é o povo mais destruído, mais enganado e mais iludido? Os filhos. Putz. A taça da doutrina é a religiosidade. Eu vou te contar como é que faz para servir um banquete aberto, open bar. Anota aí. 6.000 religiões confusas que usam de artifícios para te manter fora da riqueza. Eu posso contar um negócio para vocês que é assustador, tá? São mais de 6.000 religiões que tem um cara, um barman, que vive servindo essas religiões. Cada uma com um espírito de confusão e engano, para os filhos ficarem longes daquilo que Deus deu. Eu queria te perguntar, você acha mesmo que Deus, Ele reservou toda a riqueza dessa geração para o Warren Buffett, para o Bill Gates, para o Jeff Bezos? Vocês acham? Deus falou assim, não, eu quero realmente uma geração, vou dar toda a riqueza. Eu vou pegar 5 famílias no Brasil, vou pegar 5 famílias e vou dar metade da riqueza de uma nação inteira para 5 famílias. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam que a riqueza desses 5 homens, essas 5 famílias, é superior à de 100 milhões de brasileiros? Vocês sabiam disso? Eu quero te contar. Se eu fosse alguém lá do quinto dos infernos, eu ia falar assim para você: nós temos que ter igualdade, nós temos que ir lá e tomar o que é deles. Não, eles não tomaram o que é nosso. Eles pegaram porque ninguém descobriu o que é nosso. E não tem roubo nisso. Tem abandono. Anota assim, roubo versus abandono. Perdão, apropriação versus abandono. Eles não roubaram ninguém. O que o marxismo ensina? É que nos roubaram. Não. Como você não toma posse, está disponível. Quem entendeu, pega. Por que existem homens bilionários? É porque você não abre a sua empresa, trabalha para ele. Ai, como eu queria realizar o desejo de muitas pessoas aqui no meu ecossistema. Para de falar disso. Para de falar de liberdade. Para de ensinar isso. Eu prefiro morrer. Depois que eu aprendi um negócio, não tem como voltar atrás. Não cabe mais essa mentira aqui. Quando a verdade, ela liberta, não cabe mais a mentira aí dentro, amigo. Você acha que muitas vezes eu não pensei, gente, que dia que isso vai parar? Eu não consigo ter uma pessoa top trabalhando comigo por 1 ano, porque eu falo para ela, não te quero aqui 1 ano. Esses tempos agora, um monte de gente, eu vou abrir uma empresa, eu vou estar indo. Eu falo, uou, eu só quero ser lembrado por isso no reino. Alguém que nunca aprisionou uma pessoa. Até a pessoa que eu mais amo, eu tenho tanto amor por ela, que é a Carol, que ela pode ir embora. Não vou deixar assim de graça, mas eu vou atrás. Vou fazer igual Deus faz. Deus fala, pode ir. Ele fica do lado assim, ó, eu vou ficar aqui, pode ir. Eu falo, Deus, deixa eu ir. Ele fala, pode ir. Se for no mais fundo do oceano, se for no mais alto das galáxias, se você se esconder no pior lugar, eu não vou te encher o saco, mas eu vou estar do lado. É só você fazer assim com a mão, ó. Me dá a mão aqui que eu pego. Eu vou deixar a Carol ir, mas eu vou ficar em volta. Na hora que ela arrepender, me dá a mão. Eu não sei se você sabe, Deus faz assim. Isaías 43, qual que é o versículo? 3 a 5.